Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula falarei sobre o comando Transmemory Line File. Então, Transmemory Line File é um comando que transfere, dados de uma unidade de memória padrão para uma linha específica da memória de arquivo CI. Tá? Então, só relembrando, eu às vezes falo isso em algumas aulas, eu vou aqui para o final do meu código, nós temos dois tipos de memória, então, na linguagem, só reforçando isso, dois tipos de memória na linguagem AI-Scripter, tá? Nós temos a memória CI padrão e a memória de arquivos, memória de arquivos CI, tá? Então, a memória de arquivos, a memória padrão, desculpa, a memória CI, ela é uma memória que a gente utiliza, que nós utilizamos para a maior parte das tarefas de processamento em linguagem AI-Scripter. Tá? E ela é dividida em unidades, unidade 1, 2, essas unidades são representadas por números ordenados, simplesmente assim. Cada unidade, cada número representa uma unidade de memória, unidade 1, unidade 2, unidade 3 e etc. Sucessivamente, tá certo? Então, uma memória que pode ser particionada. Nós podemos gravar dados em cada unidade de memória e recuperar esses dados de cada uma das unidades. E a memória de arquivos CI é uma memória que geralmente é utilizada para guardar dados em massa. Você é como se fosse uma sacola onde você joga os dados lá e principalmente para carregar dados a partir de arquivos. No caso, textos, linhas de texto. Tá? Você pode carregar um texto com 500 linhas e esse texto ficará todo aí guardado nessa sacola aí, como eu disse, entre aspas, é uma sacola virtual aí, tá bom? Memória de arquivo CI. E o comando da aula de hoje, que é o Transmemory Line File, é um comando que trabalha especificamente com as duas memórias, Ele permite uma transição entre as duas memórias, tá? Entre as duas memórias aí, ok? Então é isso. Vamos voltar lá na nossa aula aqui, vamos diminuir o tamanho da fonte aqui, eu tenho aqui um algoritmo preparado para testarmos a funcionalidade desse comando, que é o comando, então, como eu disse, esse aqui, é o comando Transmemory Line File. Tá? Então, o comando Transmemory Line File, onde eu estou com o mouse aqui, como eu já disse, ele permite transferir, só reforçando, transferir dados de uma unidade de memória padrão, como eu já disse, para uma das linhas da memória de arquivo CI. Caso ela contenha, essa memória contenha algum texto armazenado lá, alguma linha dessa memória será substituída, vamos dizer assim. Então aqui, voltando lá, o nosso programa aqui, o algoritmo que eu preparei, ele faz o quê? Ele usa comandos complementares, um deles é o file open. File open abre um arquivo texto, que é esse arquivo aqui, que está armazenado na minha área de trabalho, na pasta teste, é o doctest.txt. Ele contém algumas linhas de texto, Então, se eu abrir esse arquivo, ele está lá na minha área de trabalho, vamos ver aqui. Espera aí, deixa eu só buscar aqui minha área de trabalho, então. Lá no canto superior direito da tela tem uma pasta chamada teste. Abri a pasta, tenho aqui o arquivo doctest.txt. Se eu abrir esse arquivo, nós temos aqui 4 linhas de texto, linguagem de programação, eu tirei os acentos para evitar conflitos aqui, tá? Internos da linguagem, então tirei a acentuação por enquanto, tá? Linguagem de programação, sabemos que é programação, AI Scripter para robôs, o meu nome é Jefferson Luiz de Simone, e aqui uma mensagem, estamos fazendo um teste. Temos muito bem, um texto com 4 linhas, certo? Então sabemos já o que temos armazenado no arquivo que está sendo aberto pelo comando fileopen. O fileopen carrega esse arquivo, pega aquelas linhas de texto e armazena na memória de arquivos que eu acabei de explicar, a memória de arquivo CI, que nós temos que imaginar que é como se fosse uma sacola, onde ele joga esse texto lá e ele fica guardado lá. Depois eu tenho um outro bloco de memória aqui, tem um outro bloco de comando, do comando alloc memory, que armazena uma linha de texto, que é essa sequência de letras, de caracteres da letra A, que eu coloquei aqui, uma sequência de caracteres repetitiva, ele está armazenando, então, essa linha de texto, esses caracteres, na unidade de memória 200, sendo que, então, essa unidade de memória aqui, ela é do tipo memória padrão, memória CI, Então, ele na unidade de memória 200, de número 200, está armazenando essa linha de texto aqui, certo? Através do comando alloc memory. Ok. No próximo bloco de comando, que é esse aqui embaixo, que é o comando que é o foco dessa aula, transmemory line file, o que esse comando vai fazer então? Esse comando está fazendo o seguinte, ele está transferindo aqui
né, a linha de texto que eu armazenei na unidade 200, que é essa aqui, ó, então ele está pegando essa linha aqui, exatamente essa linha de texto, e transferindo para a unidade de memória 2, uma outra unidade de memória padrão aqui, né, que é a unidade 2. Tá? Então ele está transferindo o conteúdo, né, da unidade... Ah, desculpe, eu cometi um erro, tá? Me desculpe, vamos recomeçar aqui a explicação do comando. Então, de novo, o transmemory line file, ele está transferindo o conteúdo da unidade de memória número 200, né, unidade 200, para a segunda linha, ou seja, para a linha número 2, né, da minha memória de arquivo CI. Agora sim, tá? Então ele faz uma transferência de uma unidade de memória para uma linha, né, uma linha específica da memória de arquivos. Tá? Então nós sabemos que atualmente na memória de arquivos, atualmente não, né, quando eu executar esse robô, esse programinha, na memória de arquivos eu terei o texto, né, desse arquivo aqui, ó, doc.txt, desculpe, que está sendo carregado. Né? Então eu sei que ao ser carregado, o conteúdo desse arquivo ficará na memória de arquivos, que eu expliquei aqui no começo dessa aula. Né? E aí o comando transmemory line file, ele transferirá o conteúdo de uma unidade de memória, que é essa aqui, ó, atualmente, para a segunda linha, né, a linha 2, no caso, para a segunda linha, do texto que foi carregado a partir desse arquivo, ó, do doc.txt, certo? Então, o que ele está fazendo aqui, na verdade, né, esse comando, na verdade, está substituindo uma linha de texto na memória de arquivo. Tá? Então, o que ele faz? Ele carrega o conteúdo do arquivo, que tem 4 linhas de texto, nós já vimos, né? Nós vimos lá que o texto tem 4 linhas. Ele armazena temporariamente na memória, na unidade 200, né, essa sequência de caracteres. E aí, aqui, por fim, no comando transmemory line file, ele substitui, na verdade, então, ele está fazendo uma substituição, né? Ele substitui a linha número 2, né, o conteúdo da segunda linha, então, do meu texto, pelo conteúdo da unidade 200. Logo, após o processamento, podemos esperar o quê? O nosso texto de 4 linhas terá a sua segunda linha substituída por essa linha aqui, ó. Certo? Tá? Então, se nós retornarmos lá na pasta onde eu tenho esse arquivo, eu retornarei lá, aqui na minha área de trabalho, na pasta teste. Então, se eu abrir aqui o doc.txt, nós sabemos o quê? O que nós podemos ver aqui, então? Que na segunda linha do meu texto, eu tenho essa mensagem, esse texto aqui, ó. Na segunda linha desse texto, eu tenho essa outra linha aqui, ó. AI Scripter para robôs. AI Scripter para robôs. Né? Então, esta segunda linha aqui, ela será substituída pela sequência de caracteres aqui, ó, que eu coloquei aqui no código do meu programa. Certo? Então, nós podemos esperar que ao final do processamento, né, o conteúdo dessa linha aqui seja substituída por aqueles caracteres. Tá? Mas veja bem, o arquivo não será salvo. Tá? O meu programa aqui atualmente, eu expandirei aqui a área de código, tá? Para ficar mais fácil. Então, veja bem, o meu programa, em nenhum momento aqui, ele faz uma gravação de dados, né, em arquivo. Ele não está gravando, ele não gravará os dados no arquivo. Tá? Ele não fará, ele não substituirá, não gravará. Ele só está abrindo o arquivo. Essa substituição aqui que o programa fará, ela é totalmente em memória, totalmente virtual. Tá? Será feita uma substituição na memória de arquivos. Em nenhum momento isso afetará ou influenciará o arquivo real. Tá? Logo, o arquivo real continuará intacto. Né? Essa linha não será substituída de forma efetiva. Ela não será gravada, ela será substituída somente em tempo de execução, ou seja, em memória, de forma virtual, mas não será registrada no arquivo. O arquivo não será alterado de fato. Tá certo? Ele não será gravado. Tá? Então, essa alteração, essa substituição feita pelo transmemory line file, por este comando, não será efetivada, não será gravada no arquivo. Ela será feita em memória só. Certo? Só na memória do computador, na memória, mais precisamente na memória de arquivo CI que eu expliquei no início da aula. Okay? Fecharei lá o meu arquivo para evitar problemas, evitar conflitos, né? A pasta também. Muito bem. Retornando aqui no nosso programa, então ele fará uma substituição, como eu disse, em memória. Ele substituirá em memória, né, virtualmente, a segunda linha do texto, né? E na verdade, ele transferirá, né, o conteúdo todo depois
né, para a minha unidade de memória padrão. Aí eu estou usando aqui, eu estou usando um outro comando, que eu explico em outro vídeo lá do canal da Inteligência Computacional. Se você quiser, procure, por favor, esse vídeo. É o transfile memory full. O comando transfile memory full é um outro comando que transfere todo o conteúdo da minha memória de arquivos, né, o conteúdo atual, para a memória padrão. Né? No caso, ele preencherá todas as unidades, pelo menos algumas unidades, desculpe, da memória padrão com as linhas do texto. Né? As linhas do texto que estiverem na memória de arquivos serão transferidas e distribuídas nas unidades da memória padrão. Então, para cada linha, né, cada linha do meu texto será colocada numa unidade de memória. Né? Então, a linha 1, a primeira linha do meu texto será colocada na unidade de memória 0, a segunda linha será colocada na unidade de memória 1, a terceira linha na unidade de memória 3 e assim sucessivamente. E é isso que eu estou mostrando aqui, demonstrando mais abaixo no comando mains. Ó, nesse bloco de comandos aqui, o comando mains, eu estou mostrando, estou pedindo para que o meu programa mostre na tela, né, sequencialmente, o conteúdo de 3 unidades de memória. Tá certo? Então, o que o meu comando mains está fazendo aqui? Ele está buscando o conteúdo de cada uma dessas unidades de memória. Eu estou dizendo para ele, busque na unidade de memória 0 o conteúdo e mostre na tela para mim. Busque na unidade de memória 1 o conteúdo e também mostre na tela para mim. E na unidade de memória 2 também. Tá? Então, eu estou mostrando, na verdade, aqui, em relação ao processamento que eu estou fazendo nesse programa, eu estou mostrando na tela aqui no final, né, ao final do processamento, nada mais, nada menos do que 3 linhas, né? Estou mostrando, desculpe, tinha uma linha a mais aqui, né? Peraí, tinha uma linha que eu não vi aqui. Na verdade, no comando mains aqui, ó, desculpe, eu tenho, na verdade, 4 linhas aqui, ó. É que o editor, a fonte estava muito grande, a fonte do texto, e eu não consegui ver a última linha. Então, nós temos 4 linhas aqui, 4 unidades, né, na verdade, aqui de memória. Tá? A 0, a 1, a 2 e a 3. Então, o meu comando mains mostrará, na verdade, nada mais, nada menos, como eu estava dizendo, do que as 4 linhas do meu texto. As 4 linhas do texto que eu estou carregando aqui, ó, no comando fileopen, a partir do arquivo doctest.txt, eu mostrarei, apresentarei na tela, na forma de mensagem, no comando mains, através do comando mains aqui, ó. Só que para isso eu estou referenciando aqui as unidades de memória onde essas linhas estarão armazenadas. Tá? As linhas do texto, na verdade, né? E observe também que, no caso, se tratando de unidades de memória, nós precisamos começar a contagem das unidades a partir do valor 0, tá? Então, eu tenho aqui, nesse caso, a unidade 0 de memória, depois a unidade 1, a unidade 2 e a unidade 3, tá? É porque quando se faz uma transferência de dados da memória de arquivo CI, né, para a memória padrão, através do comando transfile memory full, né, o que acontece? As linhas do texto armazenadas nessa memória são transferidas de forma equivalente, né, de forma correspondente para a memória padrão, só que nesse caso a primeira linha do texto é armazenada na unidade 0, a partir da unidade 0 da memória padrão. Então, ao invés de começar a partir da unidade 1, né, começa a partir da unidade 0. Significa que a unidade 0 corresponde à linha 1 do meu texto. Tá? Aqui, ó. Eu estou colocando aqui, ó. Corresponde, então, à linha 1. Aqui é a linha 1, tá certo? Ele começa, a contagem de unidades de memória aqui começa a partir do 0. Tá? Isso é uma consequência do uso do comando transfile memory full. Ele é que faz isso, tá? Ao invés de ele transferir os dados a partir para a memória padrão, né, começando na unidade 1, ele começa na unidade 0. Então nós temos que considerar isso, ok? Quando se usa esse comando. Muito bem. Então o meu programinha está pronto, é o que ele faz, né? Ele fará isso, ele abrirá, é o que ele fará, abrirá o arquivo, substituirá, alocará, desculpe, esse texto, essa sequência de caracteres na unidade 200, através do outro comando transMemoryLineFile, ele irá fazer uma transferência desse texto armazenado, né, na unidade 200 para a linha 2 da minha memória de arquivos padrão, e depois o comando transfile memory full transferirá todo o conteúdo, todo o texto que estiver armazenado na memória de arquivos para cada uma das unidades de memória da memória padrão. E por fim, o programa mostrará na tela uma mensagem contendo as linhas atuais, né, do texto. Então nós podemos esperar que a segunda linha do texto, que é representada aqui, ó, pela unidade 1 de memória,
a segunda linha do texto, ela deverá conter essa sequência de caracteres aqui, ó. Tá? Uma vez que eu estou pedindo, então, através desse algoritmo, que a segunda linha seja substituída por essa sequência de letras A, aqui. Tá? Só para conscientização, eu abrirei mais uma vez o arquivo lá na minha pasta, para comprovarmos qual é a segunda linha do texto. Então, como nós tínhamos visto já antes, a segunda linha é essa aqui, ó, né, do meu texto. E em memória, ela será, então, substituída por esta linha aqui, certo? E no final, nós teremos a mensagem na tela mostrando, apresentando esse texto para nós, aí numa caixa de mensagem, com já a segunda linha substituída, certo? É isso que nós veremos, tá bom? Então, fecharei aqui, novamente fecharei o arquivo de texto, e executaremos o programa, veremos o resultado. Então, clicarei no botão executar no canto superior direito aqui do meu editor de código, né? Cliquei, comprovarei o início e veremos o resultado. Vamos lá? Veja, então, que temos aqui uma caixa de mensagem no centro da tela e aconteceu o que era esperado, né? Veja que temos as 4 linhas do nosso texto aqui, sendo que a segunda foi alterada, foi substituída pela sequência de caracteres que eu determinei ali, que é uma sequência de letras A. Veja que tem várias letras A aqui, né? Então temos A aqui. Justamente a segunda linha do texto foi alterada, ok? Confirmarei. Podemos ainda fazer uma outra experiência aqui, que é o seguinte, olha só. O que aconteceria, então, se eu retirasse o bloco do comando transMemoryLineFile, né? O que aconteceria? Não seria feita, provavelmente, a substituição do texto. Essa linha que está sendo armazenada aqui, ó, na unidade 200 de memória, ela não seria, de fato, ela não substituiria a segunda linha do meu texto, tá? Então, farei essa experiência. Excluirei esse bloco aqui, ó, removerei esse bloco, tá? Que é o comando da aula de hoje, e veremos o resultado disso. Ó. Excluirei esse bloco, excluir. Agora o nosso programa, ele simplesmente se tornou um programa que carrega os dados do arquivo, né? Simplesmente transfere da memória de arquivos para a memória padrão e mostra as 4 primeiras linhas do texto para mim na tela, sem a substituição, tá? Esse comando alloc memory aqui, ó, eu não retirei do programa, mas ele perde efeito. Ele perde efeito porque ele simplesmente está armazenando esse texto aqui na memória, na unidade de memória, mas ele não está fazendo de fato a substituição do texto, tá? Mas já que ele não serve para nada mais, eu também vou excluí-lo. Vamos lá. Retirarei esse bloco aqui também do alloc memory. Retirei. Muito bem. Agora sim, temos um programinha que simplesmente abre um arquivo, carrega o conteúdo na memória, né? Transfere tudo da memória de arquivos, que é a nossa sacola, né? Para a memória padrão. E por fim eu mostro as 4 primeiras linhas do texto que foi carregado, através do comando mens. Tá certo? Utilizando para isso, acessando para isso as unidades de memória, as 4 primeiras unidades de memória da memória padrão da linguagem, ok? Vamos fazer um teste então. Testarei novamente, clicarei no botão executar aqui no canto superior direito, veremos. Veja que agora, na minha caixa de mensagem, ele mostrou as 4 linhas do texto, sem que a segunda fosse alterada. Veja que a segunda linha do texto prevaleceu intacta, ela não foi substituída. Né? Temos lá AI Scripter para robôs, essa é a segunda linha. Tá certo? Então o texto está intacto. Ok? É isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. Né? Fizemos algumas experiências aqui. O foco era o comando transMemoryLine file. Né? Na verdade, onde está o comando? O comando sumiu aqui da tela? Era um pouquinho só. Nós temos aqui o comando que transfere, na verdade, então, o conteúdo, né, da minha memória de arquivos para a memória padrão, né, que é o comando transMemoryLine file, na verdade, certo? Que eu deletei daqui, acabei de excluir, né? E era isso então. Se você quiser assistir os outros vídeos da linguagem iScripter lá no canal da Inteligência Computacional para conhecer mais, né, sobre a linguagem, por favor, faça isso e até a próxima aula então. Obrigado.